Olá amigos, muito bem-vindos. Esse é o canal Venarte Tarô, meu nome é Felipe. Estou aqui para falar sobre a espiritualidade e voltando a falar sobre independência afetiva. Hoje vou falar um pouco sobre o tema da sexualidade. O que é que o sexo e a sexualidade tem a ver com ser independente? Tem tudo a ver porque nós utilizamos dessa energia criativa para a nossa criatividade, para o nosso trabalho, para a nossa energia corporal. Essa é a energia espiritual, então ela é utilizada para todo o ambiente do nosso corpo, para nos dar energia. E esse equilíbrio dessa energia nos traz muito mais felicidade e muito mais criatividade. E isso não é nos tirado hoje em dia devido a nossos pensamentos padrões sobre o que é essa energia, o que é a sexualidade e por que tantos padrões, por que tantos... qual seria a palavra? Tabus em cima desse tema. Hoje vivemos em uma sociedade que se prega onde a gente tem que ter alguns limites sexuais, a educação sexual, sobre ou reprimição ou no exageramento dessa energia direcionado para o sexo. A cultura hoje, a gente vive isso, onde se fala muito sobre sexo de uma forma mais pornográfica. E a nossa sexualidade também, dentro das outras crenças, é totalmente reprimida, como se fosse tudo errado, como se fosse o maior pecado você ter uma vida ativa sexualmente falando. Fora dos padrões que se seguem, né? A questão da família, homem e mulher. Isso principalmente em relação à religiosidade. A questão da família, homem e mulher. A questão do sexo ser direcionado como algo para procriar e não para o prazer e para o desenvolvimento do corpo. E além sobre esse padrão, ainda existe a questão de como utilizar essa energia, que só serve mesmo para o sexo. É chamada a Kundalini em outras culturas. E a questão do exagero em nossas músicas, nossos livros, nossas novelas, nossa cultura em geral. Se fala do sexo de uma forma mais pornográfica. Pelo menos os jovens e as pessoas aqui da minha região são bombardeados desse tipo de música, e de tanto ser ouvido ou direcionado para essa região, esse tipo de música se torna comum e vista como música para se divertir, para ir para festa, dançar, curtir. E falei um pouco sobre isso, sobre o entretenimento moderno, que está logo na primeira página do YouTube, que é justamente esse exagero da sexualidade dentro do entretenimento, onde se tira totalmente a razão necessária do sexo e se coloca em entretenimento, como se as pessoas todo final de semana ou o tempo todo para se divertir, para se sentir bem, precisassem do sexo. Assim como, entre outras coisas, se colocam em necessidade em nossas vidas diariamente, a necessidade do outro, a necessidade da aceitação do outro, a necessidade de estar enquadrado dentro de um padrão para poder você estar aceito dentro da sua própria comunidade que você vive. Aí vem as principais questões sobre a sexualidade, que é do homem, da mulher e do grupo LGBTQIA+. Do homem existe essa cobrança sobre o homem ser o conquistador, ser... a palavra que eu escrevi aqui, uma masculinidade imperativa de conquistas sexuais, que se segue a um padrão sexual familiar, que é ensinado assim o tempo todo, e não só pela família, mas também pelo próprio convívio com as outras pessoas, onde o homem tem que ser esse pedrador sexual e ter muitos prazeres na vida. Ninguém é privado disso, mas quando se emprega isso desde pequeno em crianças, se causa um desequilíbrio, um exagero. E é tanto que existe muito casos de traições, não só a parte do homem, mas por causa da mulher também, para se manter essa cultura de querer muito, desejar muito, ter muita disponibilidade para essa energia sexual descontrolada. Além desse arquétipo, né, do perfil homem que foi construído, de ser inquebrável, de não ter a fragilidade ou o sentimento envolvido nas questões sexuais. O sexo se desconectou das questões emocionais que nos traz a querer fazer esse ato, né? Que deixou de envolver o sentimento com o sexo. Então, isso banalizou
muito a energia masculina. E nem todos se identificam realmente com isso. E por mais que nem todos se identifiquem, existe essa educação severa em cima disso. Principalmente através da família, que é a pior coisa, porque a família que nos traz mais influência, não só psicológica, mas emocional também. Independente se a gente concorde com ela ou não. Quando chega um certo momento de nossa idade adulta, a gente percebe o quanto nossa educação e nosso convívio com a família influenciou o nosso próprio jeito de ser. Minha família hoje em dia é muito livre em relação a isso, por várias conversas. E por eles mesmos vim desconstruindo e conhecendo, e já viveu, né, muito mais do que eu. A questão da mulher também dentro da sociedade, a questão da sexualidade. Assim como o homem é empurrado para ser predador sexual, a mulher sempre foi empurrada para ser a silenciada, a conquistada e a dependente de um homem. Não só sexualmente, mas também foi muito pregado há séculos atrás sobre a mulher ser dependente financeiramente, né? Que não trabalhava, era dona de casa, era a figura mãe, a figura esposa e tal. E, ao mesmo tempo, ela foi reprimida sexualmente, porque ela não era vista como uma mulher que tinha prazeres, e sim uma mãe e uma figura muito materna, né? De senhora, de senhora comportada. Que o sexo, por ter esse exagero de ou faz muito, quero dizer, exagero na sexualidade, de as pessoas estar exageradamente praticando, vamos dizer assim. E a mulher sempre foi reprimida, para não ter o prazer. Ela era só a que criava os filhos, cuidava da casa, e não era vista como um ser que tem seu próprio desejo, né? E sempre foi reprimido isso. E até hoje, mesmo que tenha mais essa liberdade sexual, ainda assim dentro das famílias é criado esse padrão e a mulher é vista de uma forma muito limitada e sem liberdade, por mais que tente. E sobre a questão do LGBTQIA+, que é sobre a sexualidade alternativa por nascência, não é? O sexo, quando foi ligado só à procriação, que na verdade isso não existe, é ligado como se fosse entre o grupo LGBTQIA+, o sexo fosse ligado à promiscuidade, e não tem nada a ver, porque as pessoas nascem e elas têm desejos, como todo mundo, e têm a liberdade de fazer da sua vida o que quer. Se a gente for entrar pela religiosidade, tem muitos textos que não fazem sentido. Esse preconceito com esse grupo. Amar o próximo como a ti mesmo, independente. E de qualquer forma as pessoas não precisam da aprovação da outra para ser quem é, para fazer o que quer. Elas só precisam ser ela mesma e realizar seus sonhos. A questão é que o preconceito não envolve uma pessoa, envolve outras e grupos de estudos, vamos dizer assim, religiosos, onde se prega esse padrão arcaico, onde há necessidade da procriação, que na verdade essa questão da procriação foi imposta somente para as mulheres, né? Porque para os homens sempre teve essa liberdade de ter não sei quantas milhões de esposas, ou seja, essa opressão sobre as mulheres e sobre o grupo LGBTQIA+, de ter a sua liberdade sexual de forma equilibrada, foi só benéfica para a questão hétero-homem. Então, por isso que existe toda essa guerra de a mulher se impor e os gays se impor também. Até às vezes de forma exagerada, olhando para o que seria realmente a figura mulher e a figura gay, né? Ou bi ou trans. Por que exagerada? Porque não é essa... Dentro da luta do LGBTQIA+, às vezes é vista de uma forma violenta, correspondendo à violência que é sofrida. Não justifico a violência, mas só para a gente trazer aqui um entendimento desse exagero da imposição sobre o que é a feminilidade, sobre essa liberdade e sobre a bandeira gay também, a bandeira colorida. E as pessoas, para poder se mostrar fortes, elas vêm também com a mesma proporção do que se é jogado nelas. E quando não houver mais esse preconceito, esses tabus em cima dessas questões tão benéficas e necessárias, a gente vai ter uma expressão mais equilibrada, a expressão de agir, interagir com essa energia sexual, né? Os gays e as mulheres não vão precisar se impor de uma forma como um grito,
vai ser de uma forma trocando ideias. Assim como o homem também tem, por mais que às vezes se sintam pressionados, eles também concordam porque é benéfico para eles. E eles têm domínio sobre a mulher e sobre os gays, sobre essa bandeira. Eles vão continuar controlando em todos os sentidos, né? Dentro das religiões, dentro da política, do trabalho. Para você ver, essa energia sexual, ela é criativa, ela está em todos os ambientes de nossa vida, nos dá energia para fazer e realizar nossos sonhos, para lutar por nossos ideais. E quando isso é afetado, fica bem difícil equilibrar essa energia sexual e produzir de forma plena, de forma natural, porque esse bloqueio são traumas causados por ideologias falsas. Eita. Mas é real, muito real. E essa reprimição, é uma violência, seja ela física, verbal, educacional, entre outros aspectos, que todo mundo que vive dentro dessa sociedade se observar um pouco, ser um pouco mais empático com a vida alheia de cada um. Não, a gente não precisa saber da vida das pessoas, mas a gente precisa ser justos uns com os outros, não é isso? O que mais? E sobre essa energia da criatividade, quando a gente utiliza dessa energia para criar e fazer arte, como um vídeo como esse, utilizar minhas habilidades de fala, habilidades para ler o tarô, tem outras pessoas que têm habilidade para pintura, têm habilidades para dançar, para cantar. A gente utiliza essa energia do fogo para a gente criar coisas novas e inventar coisas também. Para se ligar à espiritualidade, para se ligar com o seu corpo, com o seu jeito natural de ser. É muito relacionado essa energia ao Kundalini, que é um estudo e comprovadamente nós temos pontos energéticos específicos no nosso corpo. Os mais conhecidos são 7, que eu já falei também em outro vídeo falando sobre os chakras e como esses pontos energéticos estão diretamente ligados ao nosso corpo e como a gente pode utilizar dessas energias, que até tem referências de cores diferentes, que fica mais fácil da leitura. Além disso, eles têm uma ligação diretamente com os planetas, por isso que a astrologia entra em muitos aspectos de nossa vida. Mercúrio se refere à fala, a comércio. Vênus, o Sol que nos traz energia, né? A Lua que mexe muito com nossas emoções. Então tem várias glândulas em nosso corpo que se remete a cada astro e a gente pode aprender a lidar com os movimentos astrológicos com nós mesmos ao mesmo tempo. E bem interessante esse tema, eu amo falar sobre astrologia e sobre a gente ser livre, né? A gente estar livre para a gente ser e fazer o que quisermos, com muito respeito a nós mesmos e aos outros. Gente, vou fazer a leitura aqui do tarô, para vocês perceberem, né? O cenário mudou, eu mudei de casa e aqui é uma paz maravilhoso. Se vocês estão gostando, já deixem seu like no vídeo e sigam, se inscrevam no canal que teremos mais, eu vou fazer mais vídeos e espero que vocês gostem de todos e comentem também. Vou fazer a leitura do tarô, como sempre. O que será que o tarô nos fala sobre isso? O que será que o mundo espiritual nos fala sobre isso? Vou pegar esse tarozinho aqui que comprei. Esse é o White. Já veio pulando aqui. 3 de ouros. Vou embaralhar. Peço licença a todas as energias que nos dê os melhores direcionamentos. 3 de espadas, 3 de ouros, né? 2, 3. 3, 3, 6, 4. 4 de paus se refere muito a eventos ou família. 3 de espadas se refere está relacionado a esse 3, essas alianças. 3 de ouros se refere a alianças referente a profissionalismo ou a dinheiro, a qualquer coisa de finanças, ao corpo. E o 3 de espadas se refere a dor no coração, né? Alguma tristeza.
Vamos lá. Sexualidade. Cavaleiro de Copas. A morte. A morte, o eremita, 3 de paus. Rainha de paus. Que legal. A morte, transformação. A morte é aquele momento em que a gente chega assim ao final no fundo do poço, vamos dizer assim, é quando a gente chega a um determinante ou uma decisão que a gente quer realmente mudar, ou um evento que a gente quer simplesmente mudar aquele jeito de ser. Aí entra o eremita, onde a gente olha para si, o que realmente eu vou ser agora, o que realmente eu vou mudar, como eu vou utilizar meus conhecimentos de aprendizado sobre o que é relacionamento, o que é amor. E vou em direção a um novo trajeto. 3 de paus. E desperta em si, ou é ajudado por uma entidade chamada Rainha de Paus. É a bruxa do tarô, né? Assim que se fala. Uma mulher com um arquétipo de leão, onde ela é muito espontânea, muito alegre, muito divertida, autêntica, livre. Ela não é do tipo de abaixar a cabeça para alguém. Ela é como é do fogo, ela é exagero, ela pode ser aquela mulher que fala muito alto, que é barraqueira. Falar alto não é ruim, gente, mas quero dizer, aqui está sempre querendo ser notada. É disso que eu estou falando. Vitória sobre crenças limitantes e um novo jeito de vivenciar nosso corpo, nosso sexo, nossas relações, se distanciando do apego. E rei de paus, nossa, se distanciando do apego para ser autêntico. Aqui fala muito sobre a independência, de você não ter a necessidade do outro, de você estar sempre em conexões com relações. Aqui se fala sobre a autenticidade em ser feliz consigo mesmo. E fechando com Rainha de Paus e Rei de Paus, se formam casais ou pessoas que já se sentem felizes consigo mesmo, que já têm seus propósitos já definidos, que estão lutando em cima disso, se encontrarem e formar bons pares. Caiu aqui. Página de pentáculos, que é de terra, né? Caiu mais 2, 7 de copas, 2 de ouros, roda da fortuna, o imperador, a morte de novo, é uma nova ideia sobre a forma que se relaciona, escolher o que realmente faz bem, trazendo equilíbrio, aprendendo a liderar sua própria vida, fazendo o que é seu chegar até você. A gente às vezes luta tanto para conquistar nossas coisas, mas às vezes a gente está indo em uma direção que não é de fato o nosso propósito. Daí, caiu mais 3. A nossa vida trava. Muito bom quem caiu aqui. 9 de paus, rainha de espadas e o diabo. Que se refere a isso? Quando essa roda não gira, muito cansaço e um atraso, né, como eu estava falando. Aí vem esse arquétipo da rainha de espadas com o diabo. É como se tivesse tomado a decisão de fato de cortar tudo que não está mais servindo, todos os exageros que atrasa esse progresso. Rei de copas. Esse progresso, ser um pouco mais racional nos seus próprios objetivos. O que seria estar relacionado a esses objetivos é esse entendimento sobre o que é essa energia sexual e como ser mais independente nos seus relacionamentos, mesmo com essa energia tão intensa. E saiu para finalizar aqui Rei de Copas, que é
mesmo trazendo esse entendimento, é para se pensar de uma forma com compaixão, tanto com os seus próprios atos, não só do passado, mas também com os outros. A gente não deve julgar a forma que as pessoas vivem, mas eu trago críticas construtivas da sociedade, como elas nos põem de uma forma até de propósito, né? Com um propósito de controle. Vou tirar mais uma para o Rei de Copas. O que Rei de Copas não quer dizer? Ah, 5 de copas e 3 de ouros, 7 de espadas, 2 de paus. Tarará. Justiça. Aqui fala sobre a escolha de caminhos. Ou você corta as coisas que te fazem mal, ou você vai andar triste e olhar para si, olhar para os outros de uma forma mais com compaixão, acreditar mais nas suas parcerias, a partir do momento em que você transmuta essa energia para algo mais produtivo, em você trazer mais conexões de igual vibração para a sua própria energia. E é isso. A morte já é a terceira vez que aparece. Incrível, ou seja, transformação, transmutação, finalização de coisas ruins para renascer de uma forma diferente e melhorada. Essa foi a mensagem. Muito obrigado pela presença de vocês e um beijo.